Eu levei 38 anos para aprender o que eu vou lhe ensinar agora nesse vídeo. Nesses 38 anos de idade, avaliando a minha vida, os meus erros, meus acertos, o maior erro que eu, um dos maiores erros que eu cometi na minha concepção, e que a maioria da população pobre também comete, é a de parcelar um sonho, tá? E aqui quando eu falo um sonho, pode ser a compra de um celular novo, pode ser a troca de uma moto, de um carro, de um videogame. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Cláudio, criador do canal Investidor Baixa Renda. E aqui, pessoal, eu trago o assunto sobre finanças e investimentos de modo geral. E eu vou falar sobre essa questão de parcelar um sonho. Eu lembro da vez que eu parcelei um videogame que eu queria tanto, em 12 vezes. E lembrando, foi um período que eu fui muito feliz com esse videogame, porém, eu tive 12 motivos para me arrepender. Porque foram 12 parcelas que sugavam meu dinheiro, 12 parcelas que tiravam a minha liberdade, o meu poder de escolha, tá bom? E se você pensa diferente, tá tudo bem. As pessoas elas pensam diferente. E como diz o Morgan House, da psicologia financeira, pessoas diferentes, nascidas em lugares diferentes, em países diferentes, em economias diferentes, criadas por pessoas diferentes, elas pensam diferente. Eu poderia passar aqui o dia todo tentando te convencer a poupar, a investir, a fazer renda extra, que se você for uma pessoa criada com a mentalidade mais escassa, numa situação em que guardar dinheiro não é prioridade, em que se planejar não é prioridade, estudar também não, tem 99,9% de chance de eu falhar aqui com você. E é exatamente isso que acontece na maioria dos meus vídeos aqui sobre investimentos. Quando eu mostro minha carteira, quando eu mostro metodologia, são conteúdos que trazem uma baixa visualização e pouca retenção aqui para o canal. Ok? Então, hoje eu vou falar aqui sobre um relato da vez em que eu, com aquele velho sonho de criança, de infância, de ter seu primeiro videogame, parcelei um Play 2. Não foi em 12 vezes, tá? Foram em 5, mais 5 vezes que me tiraram o sono. Pessoal, eu passando a minha vida aqui, lembrando do ano de 2009 para 2010, onde eu tinha acabado de casar, ainda não tinha me estabilizado financeiramente, não tinha um emprego fixo, só que eu tinha um sonho muito grande de comprar meu primeiro videogame, que era um sonho de criança, sabe? E todas as vezes que eu chegava na casa do vizinho, do amigo, e eles estavam jogando, e simplesmente quando eu chegava, ele desligava o videogame, guardava os controles, não me convidava para jogar e eu ficava frustrado, né? Criança pobre, admirada, iludida com aquele videogame, a coisa mais linda, só que eu não tinha condições, não podia jogar e os amigos que eu tinha também não compartilhavam essa experiência comigo, né? Ou raramente compartilhavam. Então, quando adulto, era uma das prioridades. Eu agora vou realizar aquele sonho de criança que eu nunca pude. E fui lá, comprei um Play 2 na época, tá? R$ 400 na época eu paguei, com 2 controles e mais ou menos 2 jogos. E parcelei em 5 vezes de 80, tá? E para você R$ 80 hoje pode parecer pouco, porque a inflação ela tem corroído o nosso poder de compra, tem acabado com o valor do real. Mas R$ 80 naquele tempo era basicamente R$ 300 hoje ou mais. E eu não ganhava um salário mínimo. E aí comprei o videogame, fiquei admirado com aquela situação, joguei pra caralho e fiquei muito feliz. A primeira vez que eu tive a liberdade de jogar na hora que eu quisesse, o jogo que eu quisesse, o tempo que quisesse, convidar meus amigos. Uma coisa incrível, tá? E aí você fala, pô Cláudio, como que você se arrependeu? Se era tão incrível assim ter um videogame. O problema não foi realizar o sonho. O problema foi a forma como eu realizei, tá? Porque até chegar a 30 dias da compra, tava um mar de rosa, tudo perfeito. O problema foi quando chegou a parcela, tá? Aqueles R$ 80. Aqueles R$ 80 que eu esqueci de fazer a conta, que estava previsto como gasto para o mês seguinte. E foi um mês que eu adoeci, foi um mês que eu tive que gastar com saúde. E
Foi um mês bem difícil, eu trabalhei mais pouco devido à questão de doença e consequentemente ganhei mais pouco. Então aqueles R$ 80 que eu paguei no primeiro mês, eles já me fizeram falta. E aí já me fizeram repensar se eu realmente tinha tomado a decisão certa, né? E passado mais alguns dias, pago a parcela, aí veio a preocupação, será que eu vou conseguir pagar esse mês? Então, aí eu entendi, não na época em si eu não entendi, eu simplesmente ficava frustrado porque eu não deveria ter feito aquilo, indagando se eu fiz a escolha certa, só que hoje eu vejo que aquele sonho, aquelas 5 parcelas foram 5 motivos para mim se arrepender de ter feito aquilo. Não de ter comprado o videogame, porque era um sonho e como eu falei, foi uma experiência incrível, cara, tá? Só quem realiza um sonho de criança sabe o peso que isso tem na vida de um adulto, na vida de uma criança. Então não é que realizar sonhos seja errado, o problema é a forma como você realiza, tá? E eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque muitas pessoas falam que a gente tem que poupar dinheiro, que a gente tem que trabalhar, tem que poupar e investir. E eu concordo, tá? Eu concordo, mas o dinheiro ele tem um propósito, tá? Não é só guardar, é para você usar de alguma forma. E se você tem sonhos, tem objetivos, você tem que planejar. Então você tem que ter o planejamento para a sua aposentadoria, aquele investimento de longo prazo, e tem que ter o seu planejamento para suas realizações pessoais. Porque ao invés de você parcelar algo em 12 vezes e passar 12 meses trabalhando para pagar a compra de um celular, é melhor você passar 12 meses trabalhando, se programando, investindo para quando for daqui a 12 meses você realizar aquele sonho. E aquilo ali não impactar no seu orçamento, não impactar na sua saúde financeira, nem de sua família. Eu acho que aqui deu para vocês pegar a minha intenção aqui, o meu raciocínio sobre essa questão, tá? Então eu acho que a gente tem que realizar sonhos mesmo, tá? A gente tem que, eu queria trocar de moto. Tem condições? Troca. Porque a vida não precisa ser uma planilha, como os coaches financeiros pregam. Como eu mesmo já preguei na maioria das vezes, de você trabalhar, fazer renda extra e sempre guardar, tá? Você tem que se planejar seu futuro, você tem que guardar dinheiro, porque o dia da manhã é obscuro. Eu mesmo já trouxe vários conteúdos aqui, referente a meu orçamento doméstico, que é estourado muitas vezes por gastos não planejados. E se não tivesse esse planejamento, eu tava fodido. Só que aí, cara, eu quero fazer uma viagem. Quero fazer uma viagem com minha família. E eu vou fazer, se Deus quiser, agora em junho, tá? Se Deus quiser, faz algum tempo que eu não viajo, não curto. Eu quero fazer uma viagem com minha família. Então eu trabalho nesse propósito, tá? Todos os meses vou tirar uma quantia significativa e guardar, seja na caixinha do Nubank, seja no cofrinho do Mercado Pago, seja no CDB de liquidez diária. Para quando chegar a 12 meses você ter esse dinheiro de fazer essa viagem. E aí quando você faz isso planejadamente, qual a diferença de fazer planejadamente, tá? De ter dinheiro para fazer e de você se endividar para realizar aquele sonho. Porque quando você se endivida, o cara começa a poupar e investir, tá? Eu tenho um quadro aqui no canal onde a gente investe, quem ganha até um salário mínimo de R$ 200. E aí no primeiro mês você se priva, você deixa de sair, você consegue guardar R$ 200. Quando for com 30 dias, aqueles R$ 200 vai estar lá 201. No segundo mês você novamente dá seu gás, se esforça para investir e vai lá, guarda mais R$ 200. Segundo mês, vamos lá que tenha R$ 402. E assim sucessivamente durante 12 meses. Quando chegar com 12 meses lá, você tem investido R$ 1.200. E quando você olha para esses R$ 1.200 no final do ano tem rendido ali R$ 100, talvez, dependendo do seu investimento. Só que aí você tá com o chefe no seu pé do ouvido, toda hora te cobrando, exigindo mais, tá? Você tá de saco cheio, você não consegue sair com sua família para viajar, você não consegue sair para comer fora. E o seu chefe tá enchendo seu saco, aquele trabalho tá estressante. E aí vem aquele desejo de, cara, eu mereço uma gratificação, tá? Eu mereço isso aqui. Aí você vai lá, olha para aqueles 1.200, não rendeu nada. Cara, eu vou tirar isso aqui e vou beber, fazer um churrasco, seja qualquer coisa aleatória. Você vai se desanimar, porque a vida tá desgastante demais e você nota que
aquele valor ali, ele é insignificante para a sua vida, tá? Porque você ainda não entende que você está criando a mentalidade de investir, o hábito de investir. E no início o dinheiro não é tão importante. E aí quando você se planeja para um sonho, é muito mais fácil, cara, você tomar a decisão. Porque você já tem um orçamento definido, você sabe quanto você sabe que vai realizar isso ali. Quando você faz uma viagem com sua família que você volta com outro ânimo, muito mais motivado a continuar trabalhando, tá? E planejando já trabalhar para a próxima viagem. Que se nessa você levou 12 meses, na outra talvez você só precise de 10 meses para fazer a viagem de mesma qualidade, de mesmo valor. E assim sucessivamente. E aí você cria o hábito de investir na sua aposentadoria, de realizar sonhos. E mesmo que você seja uma pessoa pobre, você não vai ser um pobre frustrado, tá? Porque a vida do pobre já é lascada pra caralho. Eu digo isso aqui porque eu sei. É dificuldade atrás de dificuldade, é todo dia cortando uma coisa, é tendo vontade de comer algo melhor e não pode, tá? De repente sobra 100 reais ali, você faz um plano para comprar, para ir comer uma pizza, ou ir comer um sushi fora, de repente acaba o gás, algo do tipo que sempre acontece na nossa vida, e você vai nessa frustração. Então, é isso que eu falo para você. Não parcele seus sonhos, porque aí você vai ter 12 motivos para se arrepender. Mas se você se programar, tá? Se você se programa, se você se planeja, são 12 meses ali para você ter uma autorrealização na sua vida, na vida da sua família, tornar a caminhada mais leve. Porque afinal de contas, o dinheiro ele é para nos servir e não para a gente ser servo dele, certo? Porque também trazendo da da psicologia financeira do Morgan House, o James Weeds lá, o faxineiro, frentista, que acumulou um patrimônio de mais de 2 milhões de reais e morreu aí que nem uma pessoa comum, tá? Uma vida simples, de miséria e escassez. E eu não concordo com esse tipo de gente, tá? Com esse tipo de comportamento. Embora eu pregue aqui sobre educação financeira, sobre planejamento, sobre sacrifícios para você colher lá na frente, eu jamais, não confundo o que eu falo aqui com você passar fome, passar necessidade, tá? Ter algo que você quer muito, você ter o poder de comprar e não comprar simplesmente porque você quer ver o dinheiro guardado na conta. Então isso aí não faz sentido para mim. E eu vejo muitos outros, tá? Bilionários, bilionários que tem, principalmente, pronto, Luiz Barsi, o caso mais específico aqui, o cara que ganha milhões, mais de 1 milhão de reais por dia, e o cara vive uma vida totalmente simples, tá? Totalmente simples, onde gastar dinheiro não faria mais diferença para ele na idade que ele está hoje, mas ele, enfim, vive ali uma vida que ele é feliz, segundo o que ele fala, certo? É feliz, mas ele está acumulando para deixar para os outros. Quando na verdade ele deveria estar curtindo de uma forma melhor, né? Ele fala que a satisfação dele é estar investindo, estar acompanhando a bolsa de valores e realmente eu acredito que seja. Mas tem outras coisas, como viajar, conhecer outros países, ir com a família, passar mais tempo com a família, tá? Tudo isso que o dinheiro pode proporcionar e a gente não aproveita por ficar tão obcecado em acumular. E quando chegar lá na frente, talvez você não tenha a oportunidade de usufruir desses bens. Esse foi o vídeo de hoje do canal Investidor Baixa Renda. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações. Também comenta aqui, tá? Qual foi a maior loucura financeira que você fez na sua vida, tá? Qual foi o sonho que você parcelou em 10, 12, 48 vezes, tá? Valeu, um abraço aí, até a próxima. Nina.